No primeiro vídeo da série, apresentamos as configurações de RAID, espelhamento, divisão de dados e paridade. Nesse vídeo, vamos mostrar como os níveis de RAID utilizam essas tecnologias. O RAID 0 utiliza somente a divisão de dados e necessita de no mínimo 2 discos. O RAID 0 pode ler e gravar mais rápido do que uma configuração não RAID. A divisão de dados não fornece redundância, portanto, se um dos discos falhar, todos os dados serão perdidos. Como não é reservado nenhum espaço para redundância, é possível utilizar a capacidade total dos discos. O RAID 0 favorece o aumento de performance e capacidade de armazenamento, deixando de lado a redundância. RAID 1 utiliza o espelhamento e necessita de 2 discos somente. A velocidade de leitura dos dados poderá ser semelhante ao de um RAID nível 0, porém, isso irá variar conforme a controladora. A velocidade de gravação dos dados não é aumentada e em alguns casos poderá ser mais lenta que uma configuração não RAID. Mesmo que um dos discos apresente problemas, os dados continuarão disponíveis. Ao substituir o disco defeituoso, a configuração do RAID é reconstruída e os dados serão copiados para o novo disco. O RAID 1 oferece a segurança dos dados através da redundância, ao invés de performance e capacidade. O RAID 5 combina a divisão de dados com paridade e requer pelo menos 3 discos. A velocidade de leitura é superior se comparada a sistemas que utilizam somente um disco, e pode ser aumentada adicionando novos discos. A velocidade de gravação também irá aumentar, porém de forma inferior à leitura, devido à sobrecarga do cálculo de paridade e armazenamento. A capacidade de armazenamento é N-1 vezes S, onde N é o número de discos e S é a capacidade do menor disco. Um RAID 5, com 4 discos de 1 TB, possui uma capacidade utilizável de 3 TB. Se um disco apresentar falha, os dados não serão perdidos. Porém, a performance irá reduzir até que o disco seja substituído. Se 2 discos falharem simultaneamente, todos os dados serão perdidos. O RAID 5, portanto, prioriza a redundância e a capacidade de armazenamento ao invés da performance. O RAID 6 utiliza a divisão de dados com paridade dupla e requer pelo menos 4 discos. A performance é maior do que um sistema que utiliza um disco somente. A informação de pareamento adicional permite que a configuração resista a perdas simultâneas de 2 discos, porém reduzindo a capacidade disponível. A capacidade utilizável é N-2 vezes S. Uma configuração RAID 6 com 4 discos de 1 TB possui uma capacidade de armazenamento utilizável de 2 TB. O RAID 6 prioriza a redundância ao invés da performance ou capacidade de armazenamento. O RAID 10 utiliza a divisão de dados e o espelhamento e requer pelo menos 4 discos. Os discos são primeiramente espelhados com o RAID 0 para que seja feita a divisão de dados através do RAID 1. A performance é maior do que em sistemas que utilizam RAID 5 ou 6, já que não é necessário cálculo de paridade ou armazenamento. Uma configuração de RAID 10 pode suportar a falha de um disco por espelhamento, porém, caso um dos espelhamentos falhar, todos os dados serão perdidos. A capacidade utilizável é N dividido por 2 vezes S. Então, a RAID 10 prioriza a performance e redundância ao invés da capacidade. Assine nosso canal e não esqueça de nos seguir no Twitter @DelAjuda e em facebook.com/DelBrasil.